Bem, nós fazemos parte do Movimento Espírita de Santos, eu, o Rui também, e nós criamos um trabalho sobre o Evangelho no Lar. Todo mundo conhece, todos fazem o Evangelho no Lar, mas existem alguns aspectos dessa prática e que a gente procura reforçar. Então, é uma campanha permanente que existe no Brasil, e nós, no estado de São Paulo, abraçamos essa campanha. Ela foi instituída já há muito tempo. Então, é sempre bom nós reforçarmos o que acontece ao fazermos o Evangelho no Lar. Abrir algumas ideias, mostrar alguns horizontes sobre o que nós fazemos com o momento do Evangelho no Lar. Então, a gente vê tudo tranquilo, o Evangelho no Lar, porque nos dias atuais nós temos uma grande dificuldade, que é o distanciamento familiar. Queremos ou não, está havendo um distanciamento familiar. Isso acontece realmente. A gente fala ali, televisão, a televisão já é coisa do passado, né? Acabou a televisão. Mas hoje nós temos esse negócio no nosso celular, que é o WhatsApp. Vocês já perceberam, onde quer que a gente vá, ninguém fala com ninguém. Está todo mundo ali no WhatsApp, recebendo mensagem, passando mensagem também. É interessante que a gente não se comunica mais. Nas festas, ninguém se confraterniza. Reencontramos alguns parentes que a gente não vê já há algum tempo, mas o celular chama a atenção porque tem a mensagem chegando no WhatsApp. Então, são alguns aspectos, né? Agora, a doutrina espírita nos mostra que no lar, né, a nossa família, dentro de casa, é um reencontro de almas. Eu acredito que todos aqui aceitam a reencarnação, né? Concordamos? Nós temos um ponto, batemos, né? Se nós casamos, constituímos uma família, nós nos reencontramos para constituir um lar, temos uma família. Então, a gente fala que é um reencontro de almas, né? Para oportunidades. É justamente o momento da reencarnação, é justamente para nós, ao nos reencontrarmos, aproveitar essa oportunidade. Porque se um dia lá atrás, não importa se foi na última encarnação, na penúltima, antepenúltima, não importa, se houve alguma dificuldade de relacionamento, nós retornamos e temos que aproveitar essa oportunidade tal como ela se apresentar. Vejamos a família. Ela exerce uma função educadora e regeneradora. Por quê? É nos nossos relacionamentos é que a gente vai nos autoeducando. Aprendemos a aceitar a pessoa que está do nosso lado, respeitar a pessoa que está do nosso lado, amar a pessoa que está do nosso lado e por aí vai. A reencarnação nada mais é do que esse processo educativo para o nosso espírito. Porque não é este corpo que está se educando. Eu, espírito, me utilizo deste corpo para esta atual existência. Então, a constituição do lar traz uma função educadora e regeneradora, para nós nos regenerarmos. Se eu fiz alguma coisa lá atrás, neste relacionamento agora que nós esquecemos o que fizemos ou deixamos de fazer lá atrás, na verdade nós estamos nos regenerando. Isso está facilitando o nosso processo evolutivo, que nada mais é do que a função da reencarnação. Nós crescermos espiritualmente. E a gente fala evoluir, mas é um pouco, a palavra evoluir é um pouco forte, né? Nós crescermos espiritualmente, nos melhorarmos mais espiritualmente.
gente faz uma colocação meio marota, né? Não é só irmos no centro espírita que vamos fortalecer os nossos laços familiares. Aí me fala, eu vou lá no Serra de Jesus na terça-feira, 2h30 e tal. E tá lá, e tem um tal de Zezinho que vai lá falar. Não. Há um outro procedimento útil e necessário para nós realizar. Não é somente isso, não. E a nossa higiene mental? Como é que fica? A pureza dos nossos pensamentos e os nossos sentimentos como estão? Então eu vou no centro espírita, recebo o passo lá no atendimento fraterno, tal. Mas como está então a minha higiene mental? Aqui dentro. Como é que estão os meus pensamentos? Os pensamentos, como eles estão? É o grande trabalho desta nossa atual existência. É nós mudarmos realmente, nós nos transformarmos, principalmente, eu gostei dessa expressão, através da nossa higiene mental. Sheila, já ouviram falar da Sheila? O espírito Sheila? É, Rui? E? É o espírito, muito não é minha filha, isso, né? Minha filha é Sheila, olha, a Sheila não é a minha filha, é o espírito de Sheila. Faz muitas curas. Exatamente, faz parte de uma equipe espiritual muito bacana. Olha o que ela disse: em casa começa a nossa missão no mundo. Eu conservei essa palavra missão. A missão tem uma expressão assim um pouco forte, né? Mas vamos falar de missão no sentido de tarefa, né? A nossa atividade nesta vida realmente começa em casa. Então, ela disse, a nossa missão no mundo, a tarefa no mundo ela começa em casa. É muito oportuna essa colocação. Bom, essa aí de Jesus a gente já decorou, né? Onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Vocês perceberam a higiene mental, a pureza dos pensamentos? Jesus só estará onde estiverem bons pensamentos, boas conversas, e daí por diante. Agora, nós estamos falando de evangelho no lar, de evangelho em casa, evangelho com a família. É interessante que alguém vai perguntar, mas quando que começou o evangelho no lar? Começou na casa de Pedro, com Jesus, lá atrás. Mas vejamos bem, Kardec cita na Revista Espírita de agosto de 1864, olha aqui, momentos de reflexão nas residências. Veja, esse artigo que o Kardec escreveu na Revista Espírita, veja, em 1864, momentos de reflexão, uma expressão que ele usava na época, em casa, na residência, né? Olha o que ele disse, que uma vez por semana se consagra por um tempo mais longo, as preces escolhidas, seja em particular ou acrescentando algumas passagens da imitação do Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, o primeiro nome foi, que Kardec deu, seria a imitação do Evangelho. Quer dizer, algumas passagens da imitação do Evangelho ou as boas instruções ditadas pelos Espíritos. Tinham muitas mensagens que eram recebidas e era tudo escrito, né? Isso nas reuniões, nas residências. Agora, observamos aqui, não há nenhuma citação de culto do Evangelho no lar, somente a reunião na residência, uma reunião familiar, uma reunião de família. Aí damos um salto no tempo, nós vamos para 1941, no livro Consolador, quando pergunto a Emmanuel sobre a leitura do Velho Testamento ou do Evangelho nos círculos familiares.
Veja, já está falando círculos familiares. Uma denominação, logicamente, de 1941, né? Essa foi a expressão. Emmanuel diz que é sempre útil, é sementeira extensiva às entidades espirituais presentes, esperando mais tarde seu florescimento. Veja, as entidades presentes, entidades espirituais presentes. Por quê? Onde nós estivermos reunidos, espíritos amigos estarão ali reunidos conosco também. Eles estarão ali reunidos. E esperando mais tarde seu florescimento, seu crescimento espiritual também. Vejamos já um ponto em que nós chegamos. Faz o Evangelho no Lar, nós ajudamos as entidades espirituais também. Sejam os nossos benfeitores espirituais ou aqueles nossos familiares já desencarnados. Eles farão parte daquele núcleo do Evangelho. Vejamos, não é só chegarmos lá, abrir o Evangelho, comentou, fez a prece, não. Há todo um processo espiritual por trás dessa simples expressão, culto do Evangelho no lar. Há uma abrangência muito grande, a coisa vai muito longe, inclusive nessa questão das entidades espirituais presentes. E como eles se fazem presentes, né? Aí nós avançamos um pouco, vamos a 1943, quando foi lançado esse livro Renúncia. Vocês já leram Renúncia? Já leram? Não assistiram no teatro? O Lino já leu. Assistiram no teatro? Pois é. Quem foi no teatro assistir é de chorar. É um livro lindo, 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 mais lindo ainda. É muito bacana. É a trajetória da Alcione em várias encarnações. Então vejamos essas passagens ocorridas no livro Renúncia. Veja, lá no século XVI e XVII. Então, já dá o nome a essas reuniões familiares de leitura do Evangelho por algum dos personagens. Nós vamos ver lá na segunda parte, olha, no capítulo 3º, testemunho de fé. Olha, num dos parágrafos diz: um padre recomendou mais atenção para o culto doméstico do Evangelho. Já fala o culto doméstico. Olha lá. Praticavam na intimidade o culto doméstico do Evangelho. E ainda no capítulo 3º, desse testemunho de fé, o culto doméstico do Evangelho como escola de preparação. Está lá no livro Renúncia, no capítulo 3º, da segunda página. Já estamos começando a falar de culto, né? No ano seguinte foi lançado o livro Nosso Lar. Já leram o Nosso Lar? Aí assistiram o teatro também? Todo mundo chorou também. O filme. Filme 1 e 2. Filme nem se fala, né? É emocionante, né? Mas vocês vejam que lá, no capítulo 48, o culto familiar, o André Luiz já faz uma narrativa que estava na casa do Lísias, citando o culto doméstico do Evangelho, com a presença dos espíritos da colônia de Nosso Lar. Quer dizer, na casa de Lísias fazia o culto do Evangelho com espíritos da própria colônia Nosso Lar. Olha, Meimei, já ouviram falar de Meimei também? Isso. Conhece a história dela? Eu não vou contar. Não, mas a história dela é muito linda. Ela casou com um amigo de Chico Xavier, se tornou amigo depois do desencarne dela,
o marido se tornou amigo de Chico Xavier. Eles se encontraram em Belo Horizonte e o Naldinho foi apresentado ao Chico. Aí o Chico falou que à noite eles iam ter uma reunião e ele levasse a foto que ele mantinha, levasse a foto da esposa que ele mantinha na carteira. A foto da Menguei na carteira do Naldinho. E lá veio a primeira mensagem. Lindo, a relação deles, o casamento deles tem apenas 2 anos, e era um espírito que logo começou a psicografar através do Chico, com mensagens belíssimas. Se eu falar mais, vai ter lá. Então, a Meimei diz, no livro Evangelho em Casa, estamos começando o nosso culto do Evangelho em casa. Está lá no livro Evangelho em Casa. Aí a gente faz uma pergunta: para que fazer o Evangelho no lar? André Luiz, e citamos muito André Luiz, citamos mesmo, ele diz que quando no lar, vamos observar isso aqui, quando no lar são levantadas paredes espirituais como substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isola-se o lar na atmosfera terrestre. Olha, se você faz toda semana, naquele dia e horário, você faz uma reunião familiar de orações, preces, vibrações, uma presença maciça de espíritos amigos, benfeitores ali presentes, vai se tornando o que ele chama aqui da paredes espirituais como substâncias sublimes, e vai isolando a família das influências da crosta terrestre. O que é isso? Influências negativas. Às vezes até num prédio de apartamentos pode ter uma família lá que é muito negativa e pode influenciar o prédio todo, pode atingir o prédio todo. Isso acho que todos nós já conhecemos alguém assim, pessoa que ela chega com uma energia negativa. E com o Evangelho no lar em casa, a gente isola de todas essas influências que podemos receber. E ele usa aqui a expressão da crosta terrestre. Depois ele continua. E somente entram espíritos amigos e benfeitores sob a guarda dos que ali têm a tarefa de acompanhar a família. Vocês perceberam? Tem os espíritos e só vão entrar nessa reunião, só vão entrar nessa casa, nesse momento do Evangelho, os espíritos amigos sob a coordenação daqueles que têm a tarefa de acompanhar a família. E nós temos os nossos benfeitores, que estão conosco, direto e tal. Então, nessa reunião familiar, só vão participar aqueles que esses espíritos permitirem, logicamente. E vai por aí. Aí o André Luiz arremata dizendo, eles se aprimoram moralmente e fortalecem-se os laços entre eles. Vejamos, é que é difícil a nossa transformação moral, vamos dizer assim. É difícil, bastante. É difícil, é desafiador. E o que acontece para a gente se fortalecer contra tudo isso? Nada mais, nada menos do que a prece, do que a oração, esse recolhimento que a gente deve ou devíamos fazer continuamente. Isso aos poucos vai nos fortalecendo. Aos poucos vai nos fortalecendo. Se vocês fizerem as contas do que vocês eram há um ano atrás e são hoje, vocês vão reparar em si mesmos que alguma coisa mudou em vocês. Concordam? Ou esse ano não aproveitaram nada? A gente melhora.
tanta energia boa envolvendo a gente, recebemos tanta energia boa, energia elevada, que a gente começa a abrandar um pouco mais a nossa mente, os nossos sentimentos começam a se melhorarem, a gente começa a ver as coisas com outro olhar, a gente vê as coisas com outro olhar. Aquela pessoa que nos incomodava tremendamente, já incomoda um pouquinho menos. Daqui a um ano vai incomodar um pouquinho menos. E assim nós vamos vendo as pessoas e tudo que nos cerca de uma outra forma. Então vejamos, esse é o papel da doutrina espírita. Ela veio para nós aproveitarmos essa sublime oportunidade de nos transformarmos, nós mudarmos, sairmos desta vida melhor do que quando aqui chegamos. Porque aquela função educadora e regeneradora da família veio para isso, para a gente se melhorar. Por isso viemos juntos. Viemos juntos. Esse é o ponto que nós batemos quando insistimos em fazer o Evangelho no lar. Toda semana, naquele dia e horário, chega uma hora, a gente fica impregnado daquelas vibrações, com os nossos espíritos amigos da família, os nossos benfeitores familiares, e mais os amigos que eles permitem que entrem naquele recinto, conforme o André Luiz cita. E de repente vai se tornar até um pronto-socorro espiritual. Porque alguns espíritos mais necessitados que eles tenham acesso, vão trazê-los para a nossa reunião do Evangelho em casa e eles se beneficiarem. Nós como encarnados e eles como espíritos. Então vejamos, o Evangelho no lar não é só abrirmos o Evangelho. É uma tarefa que nós estamos abraçando não somente para nós e para a espiritualidade também. E não somente para a espiritualidade. E vocês vejam aqui embaixo, ainda diz, e fortalecem-se os laços entre eles. A família fica mais unida ainda, porque estão todos quase que equiparados espiritualmente. Aos poucos vão se equiparando. Viu, Zezinho? Tem uma frase que fala assim: a casa que pratica o culto do Evangelho no lar se transforma num templo de Deus, de Jesus e de Maria. Então, reforçando, se transforma num templo de Deus, de Jesus e de Maria. Então não é somente fazer o Evangelho no lar, é uma tarefa de muita responsabilidade e nós trabalharmos diretamente com a espiritualidade. Olha essa aqui. Pela oração uniciamente dos encarnados com a espiritualidade. Imagina naqueles 20 minutos que nós ali passamos, em oração, todos em oração, com a espiritualidade presente, mas conectado com a espiritualidade superior. Porque cada vez que a família se reúne, vai mais longe. Eu lembro sempre, da Segunda Guerra, André Luiz cita, eu acho que é no Missionários da Luz, que no período da Segunda Guerra, os espíritos da colônia do nosso lar foram até a Europa, que estava em guerra, né? No período da guerra. E interessante que a gente sabe, né? O povo europeu estava tenso, nervoso, estava todo mundo em período de guerra, né? Bombardeio por tudo que era lado, a todo momento. Mas forma-se então aquela nuvem, uma nuvem um pouco espessa, né? Uma nuvem, a vibração deles era muito negativa, estava muito tenso.
Mas quando eles perguntam, que luz é aquela? E realmente eles, da espiritualidade, eles olhavam e viam um foco de luz. Aí eles foram até aquela luz. Era um pessoal que estava numa igreja orando. Vejam só, no momento que eles estavam em oração, era uma luz que resplandecia daquele ambiente e rompia aquela nuvem densa que estava formada sobre a Inglaterra. E eles da espiritualidade perceberam. Então imagine a gente num prédio de apartamentos, se nós fizermos o Evangelho no lar realmente como pode ser feito, imaginemos o quanto nós vamos poder ajudar o próprio condomínio que a gente reside. E, como eu estava falando há pouco, aí eu já falo, como eu falava há pouco, aos poucos, ainda repetindo tudo, né? Aos poucos os corações são tocados. As pessoas da família vão automaticamente se melhorando. Olha aí, no Evangelho, espíritos, amigos e familiares, uns que quebram barreira do ambiente. Isso aqui já estamos comentando já desde o início, né? A união dos amigos, dos espíritos amigos, daqueles familiares que já desencarnaram. E com isso vai impregnando o ambiente. Olha aqui. Essa história de eu não gosto da vizinha do lado esquerdo, do meu vizinho do lado direito, não gosto de descer no elevador com aquele cara lá do 11º. O Evangelho quebra tudo isso. Vocês vejam, essa luz que nós vamos criar vai abranger os vizinhos e a todos na proximidade. A espiritualidade nos fala que nós criamos toda essa luz, está comprovado que pelo Evangelho no lar nós podemos levar toda essa luz a inúmeros lares também, sem contar depois nas vibrações. Agora isso aqui é que é bom, né? Afasta os maus espíritos e atrai os bons, porque os espíritos familiares só vão deixar entrar os espíritos amigos que estejam em condições, ou aqueles que venham para se beneficiar com a reunião, com toda aquela vibração, né? E atrairá os bons. No livro Desobsessão, agora isso aqui entra com o Rui. Isso aí já vai com a diretoria da casa. Ele sugere que os médiuns façam o Evangelho no lar. E os membros colaboradores da casa também. Todos os membros da casa façam o Evangelho no lar. É um exercício, vai melhorar toda a atmosfera da casa, com toda certeza. Vai melhorar bastante, porque todos vão se melhorar, todos serão beneficiados, e vai beneficiar aqueles que vêm na casa em busca do refazimento espiritual. Os passistas estarão melhores, os médiuns estarão melhores, porque todos estarão se melhorando interiormente, moralmente. A mente, nós falamos da higiene mental, os pensamentos desses médiuns e colaboradores da casa estarão melhorados, com certeza. E os sentimentos, melhor ainda. Então, fica sempre a sugestão, todos fazerem o Evangelho. Para fazer o Evangelho, isso aí a gente sabe de cor, né? Selecionar um dia da semana, desligar o telefone ou colocar no silencioso, água fluida. Normalmente a gente adota também o Evangelho. Tem gente que gosta de uma música suave para harmonizar o ambiente. Música bem suave. Agora, este ponto aqui, precisamos observar. Mantermos a assiduidade com o dia e com o horário. Hoje não dá, hoje tem.
aniversário do meu primo, precisa resolver isso. É o dia do Evangelho, é o dia do Evangelho. Ah, vai ter uma festa, eu não posso faltar. Faz o Evangelho e vai depois. Como é que a gente faz? Falhar com o Evangelho para ir na festa? Nós temos que nos habituarmos a administrarmos o tempo. Ah, mas eu moro sozinho e eu não sei o que. Não, mesmo assim, fazer o Evangelho sozinho. E quando vem uma visita inesperada, ah, você verá. Olha, nós estamos num momento de oração em família, senta com a gente. Só tem duas coisas. Ou a visita vai sentar, ou volta outro dia. Ou não volta mais. Só tem essa opção, não tem outra. Mas é uma questão. Isso, quando eu fazia o Evangelho com meus pais, aconteceu isso. E um casal de primos nossos, né? Mas olha, católicos, Carola mesmo, católicos. Aí bateu na porta, minha mãe foi ver, aí eu olhei assim, eles vieram entrando, puxou a cadeira, sentaram e ficou com a gente. Terminamos o Evangelho, fizemos a oração final, tal. Eu já estava casado, me retirei, eu morava a meia quadra deles, e deixei lá, e ficaram com a visita. Mas fizemos o Evangelho até o fim. Então a visita não será problema. A pessoa que coordenar o Evangelho, uma pessoa assim mais preparada, conhece o Evangelho, já leu o Evangelho, assim para provocar a conversa entre todos. Manter um bom entendimento entre todos para evitar debates. Não é para debater o Evangelho, é para conversar. E na abertura, uma prece simples e uma prece assim espontânea, né? Mas feita no fundo do coração mesmo. Essa sugestão aqui é interessante. Não abrir o Evangelho ao acaso. Porque não foi por acaso que caiu essa lição, viu? Gente, acabou o Evangelho. Dizer que aquela lição foi especialmente para aquela pessoa que estava na minha frente. Então, esse acaso aí a gente elimina. Começa o Evangelho do primeiro capítulo e vai na sequência. E promover sempre um diálogo bem simples entre todos. Crianças, olha só a literatura que a gente sugere. Existe uma... Tiraram o relógio? Já está acabando já. Acabando não está, estamos encerrando. Há uma dúvida muito grande com relação às crianças em casa. Mas, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. Eu ia no centro por causa do pastel. Aquele pastel divinamente maravilhoso que tinha no Esmena de Jesus. Não era pasteleiro de rua. O carrinho ficava lá dentro, era do Esmena que fazia mesmo. É claro que toda segunda-feira a gente ia lá, né? Tinha pastel lá. Até algum tempo atrás, sempre na porta de um centro tinha pipoqueiro. As crianças iam por causa da tal pipoca. E por que não atraímos as crianças para sentar na mesa aqueles 15, 20 minutos e atrairmos essas crianças com alguma coisa também? Coloca ali uma pipoca, alguma coisa assim que faça com que a criança permaneça sentada. Ela se interessa em permanecer sentada. E mais ainda, tem esses livrinhos, que a gente fala livrinho, não, é livrão, né? Jesus no Lar, Alvorada Cristã, Evangelho da Meninada, são livros de
leitura fácil para as crianças. Se a criança já for alfabetizada, melhor ainda. Se está sendo alfabetizada, imagina ela tentar ler uma mensagem de 4 linhas, mesmo que seja gaguejando, mas ela vai se sentir útil participando da leitura. Então, são meios de fazer com que as crianças participem também da reunião do Evangelho. E as vibrações, depois uma prece, né? Uma prece e as vibrações. As vibrações aquelas de sempre, né? Pelos amigos, familiares, pelos vizinhos, desabrigados, pela humanidade, aqui, especialmente aqui, minha Rui, sem comentário. Pula essa parte. Não importa quem seja, quem não seja, quem é, de que lado é, de que lado está. O nosso papel é vibrar por eles. Sem comentário. O amigo aí concordou? Não importa. Nós queremos o bem de todos e que ajam pelo bem de todos. Ajam pelo bem da humanidade. Então, a gente passa batido, né? Mas a vibração deve ser feita pelos órfãos, idosos, enfermos, orfanatos, hospitais. E finalizando com uma vibrante oração também, uma oração do coração. Não somos contra Pai Nosso, Ave Maria, não. Mas que... Mas deu para aguentar até o fim, hein? Olha, mas que sai aquela oração do coração, ela brota mesmo, já que o ambiente está tão elevado, uma boa vibração. E eu encerro sempre, não vou contar a história toda, mas um médico do Rio de Janeiro, lá do lado Frei Luiz, já ouviram falar, lá do Carlos Vereza, ele faz parte lá dessa casa, eles trabalham muito com cura, materializações e tal. E é interessante, esse médico inclusive estará em Santos em outubro, na Semana Espírita. Ele fez uma pergunta para um amigo dele, físico. Ele é professor de faculdade de medicina, conhece a doutrina espírita, e perguntou para uns amigos físicos sobre a energia que nós encarnados, este corpo que nós temos aqui, a energia que nós possuímos. Olha, foi uma resposta assustadora, que nós não usamos nada da nossa energia. Não sei se vocês já viram a questão da imposição das mãos. Eu vi, com estes olhos que eu tenho aqui, eu vi um colega impor as mãos numa planta murcha. Na sexta-feira esqueceram de regar o vazio da planta lá da recepção. Na segunda-feira a planta estava toda caída. O colega pegou com minha mão a planta. Ele recolhia a mão. A planta caía. E chamou atenção. O que nós fazemos com o passe na hora ali? O que sai, a energia que sai pelas mãos. E o que nosso pensamento pode levar até os hospitais, as creches, os asilos, os orfanatos. Nós estamos doando da nossa energia. E os físicos fizeram umas contas. Não sei se tem algum físico aqui, ou algum matemático, alguém ligado, mas apresentaram uma conta maluca. Ele falou que se a usina de Itaipu estiver funcionando, quer dizer, que a nossa energia, a energia humana, essa energia fluídica que nós temos, é idêntica à usina de Itaipu, funcionando 100% durante
funcionando 100%, dá para gerar energia por 6.350 dias. Essa energia humana, que nós olhamos e derrubamos uma pessoa, nós olhamos e levantamos uma pessoa da cama, impomos as mãos, curamos uma ferida. E Jesus disse: sois deuses, podes fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então vocês perceberam o porquê dessa importância de fazermos o Evangelho no lar, observando apenas esses detalhes simples, mas que a gente reflita um pouco mais, para nos fortalecermos, nos melhorarmos e alterarmos o ambiente onde a gente esteja. Tá bom, gente? Muita paz, que Deus abençoe a todos.